Olá, meus queridos alunos! Hoje, então, nós vamos falar sobre a anatomia palpatória da perna, tornozelo e pé. Quando a gente fala da perna, nós precisamos lembrar que existem dois ossos presentes, então, neste segmento. Um osso chamado de tíbia e um osso chamado de fíbula. A tíbia é esse osso que vocês visualizam aqui, que ele está localizado na medial da perna e que ele tem uma articulação proximal com o fêmur, a articulação lateral com a fíbula e uma articulação distal com o tálus. E esse osso aqui chamado de fíbula. A fíbula é o osso que está localizado na lateral da perna. E é importante nós lembrarmos que esse osso ele não articula-se com o joelho, ele não faz transferência de peso para o pé, porém, ele é um osso extremamente importante para a fixação de músculos do tornozelo. Aqui nós temos os músculos presentes na loja anterior da perna. Então, aqui está o músculo tibial anterior, o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. O músculo tibial anterior, ele tem origem na tíbia e na membrana interóssea, a sua inserção no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. E a ação dele é realizar a dorsiflexão e a inversão do pé. O músculo extensor longo dos dedos, como o nome mesmo diz, ele tem como ação realizar a extensão dos dedos. Ele tem origem no côndilo lateral da tíbia, na fíbula, na membrana interóssea e na fáscia da perna. E a sua inserção vai ser na falange média e distal do segundo ao quinto dedo. Já o extensor longo do hálux, o nome mesmo está dizendo que a ação dele é realizar a extensão do hálux. Ele tem origem na face medial da fíbula e na membrana interóssea e a sua inserção lá na falange distal do hálux. Já na loja lateral, nós temos dois músculos que são chamados de fibular longo e fibular curto. O músculo fibular longo, ele tem origem na fíbula e a inserção dele no cuneiforme medial e no osso metatarsal primeiro. E a ação dele é realizar a eversão do pé e a flexão plantar. Já o fibular curto, ele também tem origem lá na face lateral da tíbia. Porém, a inserção dele vai ser lá no quinto metatarso. E a ação dele, assim como o fibular longo, é realizar a eversão do pé e a flexão plantar. Lembrando que a eversão é a elevação da borda lateral do pé. E na loja posterior, nós temos superficialmente o músculo gastrocnêmio, profundo nós temos o músculo sóleo e o músculo plantar. O músculo gastrocnêmio, ele tem origem lá nos côndilos do fêmur e a inserção no calcâneo. O músculo sóleo, ele tem origem lá na face posterior da tíbia e fíbula, também se inserindo no calcâneo. E o plantar tem origem lá nas proximidades do côndilo lateral do fêmur e também inserção no calcâneo. A ação desses músculos, então gastrocnêmio e sóleo, realizarão a flexão da perna e realizarão também a flexão plantar. Já o plantar vai fazer, então, a flexão plantar apenas, não atuando na flexão de joelho. Observem aqui que eles se unem em um único tendão chamado de tendão calcâneo, o qual vai se inserir lá no osso
calcâneo. E profundo a eles, então, nós temos um outro músculo chamado de músculo tibial posterior. O músculo tibial posterior, ele tem origem na face posterior da tíbia e fíbula e também na membrana interóssea. E a sua inserção será nos ossos cuneiformes, navicular e na base do segundo, terceiro e quarto metatarso. A ação dele será realizar a flexão plantar e a inversão do pé. Lembrando que o movimento de inversão é a elevação da borda medial do pé. Aqui nós temos a palpação da tíbia na sua margem anterior e na sua margem medial. Nesta primeira imagem aqui está a palpação da margem anterior e aqui da margem medial da tíbia. Já a fíbula, ela pode ser palpada na sua epífise distal, mais especificamente o maléolo lateral, e também é possível realizar a palpação da fíbula na sua cabeça, que seria a epífise proximal, e que a gente viu então na aula anterior. Lembrando que nós temos nessa loja lateral os músculos fibulares e curtos que acabam então recobrindo a fíbula, por isso é mais fácil de realizar a palpação então na sua extremidade proximal e na sua extremidade distal. O corpo da fíbula ele é recoberto então por esses músculos. Na loja anterior a gente viu que tem lá um músculo chamado de músculo tibial anterior. Como a gente viu, o músculo tibial anterior, ele tem a ação de realizar a dorsiflexão e a inversão do pé. Então, observem aqui que o indivíduo ele está sentado com a perna para fora da maca. E aí nós solicitamos para o nosso paciente que ele realize a dorsiflexão, ou seja, a elevação da ponta do pé, e a inversão, ou seja, a elevação da borda medial do pé. E, consequentemente, nós vamos conseguir palpar com maior facilidade o ventre muscular desse músculo. E ainda aqui a gente tem, então, bem visível o tendão do tibial anterior, onde ele se insere no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. Na loja lateral, nós temos o músculo fibular longo e o músculo fibular curto. O músculo fibular longo, ele vai ser localizado entre os músculos extensor longo dos dedos e pelo músculo sóleo posteriormente. Então, aqui está o fibular longo, o sóleo posteriormente e o extensor longo dos dedos anteriormente a ele. Então, aqui nós temos a palpação do ventre muscular do fibular longo. Já o fibular curto, então ele pode ser percebido posterior ao tendão do músculo fibular longo, como vocês observam aqui nessa imagem do paciente em decúbito dorsal ou ainda em decúbito ventral. O que nós precisamos lembrar? Que esses músculos, tanto o fibular longo quanto o fibular curto, realizam a eversão do pé e a flexão plantar. Então, o que o terapeuta está fazendo aqui? Restringindo o movimento de eversão e de plantiflexão. Lembrando que o movimento de plantiflexão é o movimento de flexão plantar, ou seja, de afastamento da ponta dos pés com relação à perna. E aí a gente consegue, então, palpar o fibular curto profundo ao músculo
fibular longo. Na loja posterior, temos o músculo gastrocnêmio, que ele possui duas cabeças. Uma cabeça medial e uma cabeça lateral. A ação do músculo gastrocnêmio é realizar a flexão plantar e também a flexão da perna. Então, o que nós vamos fazer para facilitar a palpação tanto da cabeça medial quanto da cabeça lateral? Com flexão de joelho, nós vamos solicitar para o paciente que realize uma flexão plantar. Quando o paciente realiza essa flexão plantar, nós vamos restringir, nós vamos aplicar uma resistência na região do pé. E aí, então, a musculatura, o ventre muscular, tanto da cabeça medial quanto da cabeça lateral, irão, então, ficar mais proeminentes e facilitar a palpação desse músculo. Já o músculo sóleo, ele é um músculo que está profundo ao gastrocnêmio. Assim como o músculo gastrocnêmio, nós também vamos solicitar para o nosso paciente que ele realize uma flexão plantar ou uma plantiflexão e vamos restringir este movimento, o que vai possibilitar, então, a palpação com maior facilidade, tanto na lateral quanto na medial da perna do músculo sóleo. E aqui nós temos a palpação do tendão calcâneo. Lembrando que o tendão calcâneo ele é formado pela junção do gastrocnêmio e sóleo que vão se juntar, então, ou vão se fixar lá no calcâneo através de um tendão. Já o músculo tibial posterior está profundo ao gastrocnêmio e ao sóleo. O tibial posterior, ele realiza flexão plantar e ele realiza inversão do pé. Então, nós vamos solicitar para o nosso paciente que ele realize esses movimentos, o que vai possibilitar a palpação do tibial posterior. Vamos ver, então, como a gente faz a palpação do pé e das estruturas que compõem, então, o pé. Essa imagem superior, ela nos mostra a vista lateral do pé, com todas as estruturas que formam, então, essa margem lateral. E aqui nós temos, então, uma vista medial com as estruturas que compõem essa margem medial. Observem que a margem lateral, ou a vista lateral, a gente consegue observar o osso calcâneo, o talos, o navicular, os cuneiformes, intermédio e lateral, e o osso cuboide, além dos ossos metatarsos e as falanges. Observem aqui que existe uma articulação chamada de articulação transversa do tarso, que é a articulação entre calcâneo, talos, com navicular e com o cuboide. E temos uma outra articulação chamada de articulação tarso-metatarsal, porque é a articulação entre os ossos do tarso com os metatarsos. E aqui na vista medial, nós conseguimos observar também o osso calcâneo, o talos, conseguimos ainda observar aqui o navicular, o cuneiforme intermédio e medial, os ossos metatarsais e as falanges, assim como as articulações transversa do tarso e articulação tarso-metatarsal. Vamos falar primeiro da margem lateral do pé. Então, como a gente viu anteriormente,
Os ossos tarsais, ele compreendem o calcâneo, o talos, o navicular, os cuneiformes lateral, médio e intermédio e o osso cuboide. Aqui estão estes ossos, então, o calcâneo, o talos, o navicular, os cuneiformes medial, intermédio, lateral e o osso cuboide. Assim como nós temos aqui os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, sempre iniciando pelo dedo maior, ou seja, lá pelo hálux, e as falanges. Vamos identificar então, ou vamos visualizar, como é realizada a palpação dessa margem lateral. Aqui nós temos a cabeça do quinto metatarso. E aqui nós temos a face lateral do corpo do quinto metatarso. O que o terapeuta tem que fazer? Realizar uma flexão da falange, né, ou da articulação metatarso-falangiana, para que a cabeça desse metatarso ela fique mais saliente e possibilite, então, a palpação dessa porção do quinto metatarso. Assim como a gente pode ir deslizando os nossos dedos ao longo da face lateral do corpo do quinto metatarso. O osso cuboide, ele consiste em uma estrutura óssea imediatamente proximal à tuberosidade do quinto metatarso. Ou seja, ele corresponde a uma depressão na face lateral do pé, como vocês visualizam aqui. Para nós realizarmos, então, a palpação, ou para nós encontrarmos essa depressão na face lateral do pé, nós vamos seguindo ao longo do corpo do quinto metatarso e quando nós passamos pela tuberosidade desse metatarso, nós vamos cair em uma depressão. E essa depressão, ela corresponde exatamente ao osso cuboide. Já o calcâneo, a parte anterior do pé, ela vai ser colocada em adução e em leve inversão, o que vai facilitar, então, a palpação do osso calcâneo. Já o talos, então, nós vamos levar a parte anterior do pé em supinação para a face ficar mais acessível. Observem, então, que ele é palpado anterior ao maléolo lateral. Aqui está o maléolo lateral, então. A margem anterior do maléolo lateral, ela serve de inserção para o ligamento tibiofibular anterior, o ligamento talofibular anterior e para o ligamento calcâneo. Já o ápice do maléolo lateral, ele serve de inserção do ligamento calcâneo fibular e na margem posterior serve então de inserção dos ligamentos tibiofibular posterior. A margem medial do pé. Aqui nós temos a imagem medial do pé, onde conseguimos observar o calcâneo, o talos, o navicular, cuneiforme, os metatarsos e as falanges. O talos, ele articula-se superiormente com a tíbia e com a fíbula, e o calcâneo e o talos, eles suportam a maior parte do peso do corpo. Aqui nós temos o primeiro metatarso. Então, conseguimos observar a palpação da cabeça dos metatarsos, nesse caso do primeiro metatarso, e na sequência de cada um dos outros metatarsos, o corpo do metatarso sendo palpado na planta do pé, e aqui então
ao longo da margem medial do pé. A cabeça dos metatarsos, então, primeiro vamos identificar a extremidade do primeiro metatarso e vamos deslizar o polegar no sentido lateral para palpar as demais cabeças dos outros metatarsos. A partir do primeiro, vamos deslizando do segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. O cuneiforme medial, vamos lembrar que o músculo tibial anterior, ele vai se fixar, ele vai se inserir no cuneiforme medial. Portanto, se nós tensionarmos ou se nós realizarmos a ação do músculo tibial anterior, nós conseguimos acompanhar o músculo desde a sua origem até a sua inserção lá no cuneiforme medial. Porque esse músculo ele se insere na porção medial desse osso e isso vai facilitar para nós a palpação. Aqui vocês visualizam então o paciente, né, o nosso paciente realizando o movimento de inversão juntamente com dorsiflexão e conseguimos palpar o tendão do tibial anterior exatamente na inserção do cuneiforme medial. Essa imagem nos mostra a palpação do navicular. O navicular ele tem um músculo que se insere, que é o músculo tibial posterior. Portanto, se nós realizarmos a ação do tibial posterior, ou seja, se nós solicitarmos ao nosso paciente que realize uma inversão juntamente com uma plantiflexão ou flexão plantar, nós vamos conseguir palpar o tendão do tibial posterior. Acompanhando esse tendão, nós vamos chegar até a sua inserção lá no osso navicular. E isso facilita para nós a palpação e a identificação deste osso. Já o osso talos, ele é palpado exatamente entre o tendão do tibial posterior e o tendão do tibial anterior. Exatamente nessa região aqui, onde o terapeuta está realizando a palpação. O tendão do tibial anterior, como eu falei para vocês anteriormente, ele é visualizado, ele é mais aparente quando solicitamos para o nosso paciente a inversão com dorsiflexão e nós conseguimos palpar ele se inserindo lá no cuneiforme medial. O extensor longo do hálux, o seu tendão ele aparece logo ao lado do tendão do tibial anterior e a sua palpação ela vai ser potencializada ao nós solicitarmos uma extensão da interfalangiana mais a metacarpofalangiana, facilitando então a palpação do extensor longo do hálux. O extensor longo dos dedos, ele é de fácil localização, basta nós solicitarmos uma flexão dorsal do pé, tendo como resistência, então, uma pressão da face dorsal das falanges, e aí nós conseguimos palpar o extensor longo dos dedos em toda a sua disposição, no dorso do pé. Nós vamos encontrar os tendões do fibular longo e do fibular curto por trás do maléolo lateral, no sulco dos fibulares, sendo mais anterior o curto. Para melhor visualização, então, nós vamos solicitar uma eversão do pé, vamos resistir essa eversão, o que facilita para nós a visualização e a palpação desses tendões. Aqui está o tendão do fibular curto e aqui está o tendão do fibular longo. Lembrando que
O fibular curto, ele vai se inserir na tuberosidade do quinto osso metatarsal e o fibular longo vai se inserir lá no osso cuneiforme medial e no primeiro metatarsal. O músculo tibial posterior, ele tem inserção lá no navicular. Portanto, nós vamos solicitar para o nosso paciente que ele realize uma inversão, ou seja, uma elevação da borda medial do pé e uma plantiflexão. E nós iremos palpar o tendão desse músculo posterior ao maléolo medial e onde ele se insere no osso navicular. O flexor longo dos dedos, ele é palpado posterior ao tibial posterior. Vamos solicitar para o nosso paciente que ele realize uma flexão dos dedos, o que vai possibilitar a palpação do tendão deste músculo. Na margem lateral do pé, nós podemos observar alguns ligamentos importantes, que são o ligamento talofibular anterior, como vocês visualizam aqui. O ligamento talofibular anterior, ele vai estabilizar a região anterior do tornozelo e vai impedir que o talos ele deslize para frente sob a tíbia e a fíbula. Já o ligamento tibiofibular anterior, ele vai estabilizar a extremidade distal da perna, impedindo o deslocamento entre tíbia e fíbula. O ligamento plantar longo, ele estende-se pela planta do pé para conectar o calcâneo ao cuboide. Já o ligamento bifurcado, ele tem origem no calcâneo, a partir do qual ele se divide até inserir-se nos ossos cuboide e navicular. Já na margem medial, nós temos o ligamento deltoide, que é dividido ou é formado pelo tíbio fibular anterior, pelo tíbio navicular, pelo tíbio calcâneo e pelo tíbio talar posterior. Nada mais é que uma faixa triangular fixada no maléolo medial da tíbia. O ligamento talo-calcâneo medial, ele vai conectar o talos e o calcâneo. Já o ligamento calcâneo navicular plantar, ele interconecta os ossos calcâneo e navicular, ajudando então a dar sustentação à parte medial do arco longitudinal do pé. Posteriormente, nós temos o ligamento tibiofibular posterior, que é esse que vocês visualizam aqui, e que ele estabiliza a extremidade distal da perna, impedindo o deslocamento entre tíbia e fíbula. O ligamento transverso inferior, que estabiliza a região posterior do tornozelo. O ligamento talofibular posterior, que estabiliza a região posterior do tornozelo, impedindo que o talos ele deslize para frente sob a tíbia. O ligamento calcâneo-fibular, que limita o movimento lateral da articulação talo-crural. E os demais ligamentos, então, que formam essa região. Observem aqui a fixação do tendão calcâneo. Além desses ligamentos, nós temos também vasos que passam nessa região. Aqui nós temos a artéria tibial anterior e nós temos a artéria dorsal do pé, que é essa que vocês visualizam aqui. A artéria tibial anterior acompanha a tíbia e a artéria dorsal do pé ao longo do dorso do pé, assim como outros vasos que são importantes na região tanto dorsal quanto plantar. Além das artérias, além dos vasos e dos ligamentos, nós também temos nervos aqui que são importantes, que são o nervo fibular superficial,
que é esse que vocês visualizam aqui, e que ele estende-se em sentido distal entre o fibular longo e o extensor longo dos dedos. O nervo fibular profundo, que ele acompanha a artéria tibial anterior no compartimento anterior da perna. Então, ao longo, nós temos a artéria tibial anterior e acompanhando a artéria tibial anterior, nós temos o nervo fibular profundo.